Salve galera ligada aqui no canal, Guilherme Neves na área, vídeo novo se iniciando aqui para vocês. Hoje um vídeo um pouco diferente, tá? Vou estar soltando esse vídeo aí de manhã. Tô aqui direto da minha casa hoje, do meu escritório, né? Para comentar esse assunto com vocês, né? Sim, o Canadá está horrível, não venha para cá. Vou repetir, não venha para o Canadá. Se você não me conhece, meu nome é Guilherme, eu moro aqui no Canadá fazem 2 anos e morei 5 anos nos Estados Unidos, onde tem aquele diploma ali que eu me graduei lá e vim para o Canadá, tá? E qual a razão de eu estar fazendo esse vídeo aqui hoje? Muita gente vai falar, pô, Guilherme, uma hora você fala que é para vir, outra hora que você fala que não é para vir. Cara, é o seguinte, como eu moro aqui no Canadá, eu assisto muito conteúdo em inglês, tanto daqui do Canadá quanto dos Estados Unidos, acompanho muita coisa de imigração, tanto em português como em inglês também. E o que acontece? Cara, eu tento evitar esse tipo de conteúdo, mas toda vez que eu abro meu YouTube, sempre tem alguma recomendação de um vídeo de um brasileiro falando mal do Canadá, falando mal dos Estados Unidos. Não venha para o Canadá está passando por uma crise econômica jamais vista na história da economia mundial. Não vá para os Estados Unidos vai acabar com o Trump, a imigração vai acabar, ele está mandando todo mundo embora, até quem tem green card está perdendo seus green cards, está indo embora. Então, cara, tô meio que, vou ser sincero aqui com vocês, tô meio de saco cheio desse assunto, e por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui e falar com vocês. Porque, cara, é o seguinte, o Canadá é o mesmo país que era há 30, 40, 35 anos atrás? Não, isso a gente sabe que não. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, se você vai medir alguma coisa, se você vai fazer algum tipo de comparação, a sua régua tem que ser o Brasil. Não adianta você comparar o Canadá com os Estados Unidos, o Canadá com a Europa, porque, primeiro, você não é europeu, você não é americano, você vive no Brasil. E se você tem o sonho de sair do Brasil, se você tem o sonho de vir para o Canadá ou para os Estados Unidos, você tem que parar de escutar esse pessoal que fica dando notícia sensacionalista, fazendo títulos sensacionalistas, demonizando o Canadá, cara. Eu concordo, tem muitos canadenses que estão indo embora do Canadá, mas tem muitos canadenses que moram aqui, que gostam do país, assim como tem muitos que não gostam. Assim como eu tenho certeza que no Brasil tem brasileiros que gostam do país e tem brasileiros que não gostam. Então nunca uma coisa vai ser 100% perfeita. O pessoal fala como se o Canadá fosse o único atingido com a imigração, com a crise da economia mundial após a pandemia. Gente, a imigração, ela não é de hoje. A imigração, ela já acontece, ó. Se você for pegar países da Europa, aí, Alemanha, Espanha, Portugal, Irlanda, no Reino Unido também, Inglaterra, País de Gales, tem brasileiros, tem imigrantes de todos os países. Não existe só o Canadá, não existe só os Estados Unidos. Então, toda vez que você vê esse tipo de notícia negativa, sensacionalista, demonizando o Canadá, procure saber quem é que está falando esse tipo de coisa. O que aconteceu? A pessoa já viveu aqui? Se não viveu, por onde ela está se baseando para dar esse tipo de opinião? De youtuber? De pessoas que ela nunca viu na vida? E se ela já morou aqui, o que aconteceu com ela? Ela tinha um visto? Ela veio legal? Ela teve que voltar para o Brasil porque não conseguiu nada? Então questione, pergunte, sempre indague o que está acontecendo para aquela pessoa ter aquela opinião. Porque eu posso falar para vocês, o Canadá, para mim, é um país que eu gosto muito. Claro que tenho por conta do frio, né? Muita gente não quer vir para cá, principalmente os brasileiros. Tanto é que a taxa de imigração de brasileiros para o Canadá é uma das menores entre os países da Europa, Estados Unidos, essas coisas. Porque o brasileiro ele não se adapta nesse clima aqui. É um clima muito frio, é um clima que fere realmente ali o que o brasileiro está acostumado. Com exceção do pessoal do sul ali, né, que tem um pouco mais de frio, mas as outras regiões do Brasil é um clima mais tropical, um clima mais quente, mais árido ali, né? Então, quando o brasileiro vem para o Canadá, ele sente. Mas a minha mensagem nesse vídeo de hoje, cara, eu não vou alongar muito esse vídeo não, é que, cara, não acredite em tudo que você vê na internet. Pare de ser alienado, cara. Não seja uma pessoa alienada. Pare de se basear por opinião de gente que nunca veio pro Canadá, cara. O que eu mais vejo é isso, a pessoa pega Vancouver, Toronto, que o pessoal faz esses documentários absurdos aí de pessoas drogadas na rua, de inflação, de aluguel, de supermercado. Por isso que eu sempre falo, não vá para Vancouver nem para Toronto. Você vai se arrepender. Não vá para Vancouver nem para Toronto. As coisas estão caríssimas. E o que essas pessoas fazem? Elas pegam essas duas cidades como parâmetro e demonizam o Canadá como se o Canadá fosse um país terrível, como se todo o país
não tivesse mais nada, que a crise estivesse instalada em todos os lugares, que não fosse mais um bom lugar para vir. Cara, por favor, se você tem um sonho, não deixe essas pessoas destruírem o seu sonho, cara. Elas fazem esse tipo de conteúdo porque é o que vende. A verdade, a grande verdade é, o povo brasileiro, me desculpe o que eu vou falar aqui, o povo brasileiro, em sua grande parte, é um povo fascinado pela merda. É um povo que adora ver notícia ruim, é um povo que adora ver notícia sensacionalista, é um povo que adora ver imigrantes, irmãos de pátria do Brasil se dando mal fora do país. Porque eu tenho certeza que se eu fosse embora do Canadá hoje, se eu fizesse um vídeo falando vou embora pro Canadá, vou embora do Canadá, meu visto foi negado, ou vou precisar voltar para um problema familiar, alguma coisa, muita gente ia me apoiar, tem muita gente boa assistindo aqui no canal, tem muita gente que quer melhorar, que me apoia, e eu sou muito grato por essas pessoas, mas eu tenho certeza absoluta que teria muita gente comemorando aqui, bem feito, vira-lata, tem que voltar pro Brasil mesmo, bem feito. Então, esse tipo de gente existe em todo lugar do mundo. As pessoas são fascinadas pelas notícias negativas. Depois ficam chorando aí, falando que não dá nada certo na minha vida. Eu queria ir para o Canadá, mas nada dá certo. Claro, se cerca de coisas negativas, só procura coisas negativas sobre o país. E, cara, então, a sua régua é o Brasil. E me desculpa aqui que eu vou falar, muita gente vai me criticar, mas o Brasil tá uma merda. O Brasil está entregue a um governo de trevas, um governo que não está nem aí para o povo. É o que eu sempre falo aqui. No Brasil, as coisas não dão certo porque não é o político que serve o povo, e sim o povo que serve o político. O povo que serve Lula, o povo que serve Bolsonaro. Não existe uma discussão política no Brasil, existe uma discussão do político. Ou seja, todo mundo fica naquelas briguinhas de esquerda, de direita, para defender o seu político. O Lula fez isso, isso, isso. Mas veja bem, quando o Bolsonaro estava lá, era pior. Ou então, o Bolsonaro fez isso. Mas veja bem, quando o Lula estava no poder, era tal coisa. Tudo farinha do mesmo saco. Para mim, político, você tem que escolher o menos pior, porque todos são um bando de... Cara, não vou falar a palavra aqui, porque senão o YouTube vai acabar derrubando meu vídeo. Mas todos não têm a mínima capacidade de representar um país da grandeza do Brasil. Por isso que o Brasil está na lata de lixo. A economia do Brasil é inexistente, o poder de compra do brasileiro está cada dia pior. Você vai no mercado, você não consegue comprar nenhuma peça de carne para fazer um churrasco com a sua família. E foi assim que o presidente se elegeu, falando que o povo ia comer cerveja, ia tomar cerveja e ia comer picanha. Que não é o que está acontecendo. E agora ele ofereceu pé de frango, né, para o povo brasileiro. Então, cara, pare de ser alienado. A sua régua, se você quiser vir para o Canadá, é o Brasil. E o Canadá pode estar passando pela pior crise da história mundial. E mesmo assim, eu te garanto que o Canadá ainda é 1000 vezes melhor que o Brasil. Porque aqui você vive com o mínimo. Aqui você trabalha, você pode estar limpando o chão, meu camarada, mas eu te garanto que você vai ter comida na sua mesa, você vai ter o seu carro e você vai ter um lugar para deitar a sua cabeça quando você chegar do trabalho. No Brasil, um trabalhador que recebe o salário mínimo, se ele não mora com a família dele e não paga nada, não tem despesa nenhuma, ele passa necessidade e ele passa fome. Porque eu tenho certeza absoluta que é impossível, veja bem, impossível um trabalhador brasileiro que recebe o salário mínimo viver no Brasil. E se você acha que eu estou falando de maneira exagerada, me prove aí uma pessoa que recebe um salário mínimo e tem um filho ou tem uma esposa e consegue viver bem e sobra dinheiro todos os meses. Isso é mentira. Então pare de ser alienado. O Canadá continua sim sendo um país muito bom para imigrar, principalmente para os povos da América do Sul, que é o caso do Brasil, que é o segundo, se não me engano, é o maior país da América do Sul. A única concorrência que o Brasil tem no momento é o Paraguai e o Uruguai, que são países que estão um pouquinho mais arrumados, que a economia está um pouquinho melhor, mas os outros países, Bolívia, Equador, Colômbia, Peru, estão todos no mesmo patamar, estão todos passando por dificuldade, por crises econômicas. Então sim, se você é brasileiro, você quer emigrar, você quer vir para o Canadá, vale a pena sim. O Canadá pode estar no lixo, no fundo do poço, mas ainda assim vai ser um lugar melhor para você viver do que o Brasil. O que acontece é que pessoas que têm uma vida boa no Brasil, que ganham um salário de 20, 30 mil, querem vir para cá por conta da segurança, por conta da educação e não conseguem se adaptar e depois voltam para o Brasil porque não conseguem sair da sua zona de conforto, pensa que vai ganhar a mesma coisa chegando aqui, e quando chega aqui tem que trabalhar em outros empregos, tem que deixar de ser advogado, tem que deixar de ser dentista, o clima é muito frio,
e eles voltam para o Brasil falando mal do Canadá, falando que o Canadá não presta. Muitas vezes essas pessoas vêm para cá sem planejamento e quem sofre é o país, com essas pessoas que saem falando coisas terríveis daqui. E eu não concordo com isso. Eu acho que o Canadá é um país bom sim, continua sendo um país bom para você imigrar. Se, principalmente, eu sempre falo aqui, se você vem da realidade que eu vim, uma pessoa que sempre teve que batalhar, que sempre teve que correr atrás das coisas, eu quero que sirva de exemplo para que você possa vir para cá, para que você se planeje que tudo é possível sim. Pare de acreditar nessas pessoas que ficam colocando notícia sensacionalista, colocando medo na sua cabeça para você não tomar atitude e continuar vivendo na mesma coisa que você vive há 10, 15, 20 anos no Brasil. Então sim, sei que eu falei muito, mas cara, isso é um assunto que me deixa puto da vida, cara, porque o Canadá é um país muito bom sim. E as pessoas que nunca pisaram aqui, muitas dessas pessoas moram nos Estados Unidos, querem vender visto para assessoria, aí a pessoa demoniza o Canadá, faz um vídeo falando só besteira do Canadá, aí chega no final do vídeo, o que a pessoa fala? Mas eu tenho a solução, caso você queira vir para os Estados Unidos, está aqui meu contato, serviço de assessoria para você estudar inglês, para você fazer turismo, para você ir fazer uma faculdade. Então, essas pessoas que fazem esse tipo de vídeo sempre te dão o problema e depois te dão a solução. E engraçado que a solução é sempre algum tipo de produto, algum tipo de assessoria, né? Ou seja, a pessoa baseia uma opinião inteira só para te vender alguma coisa, tá? Então, e outra coisa que eu esqueci de falar, todas essas pessoas que falam mal do Canadá e dos Estados Unidos, pode parar para reparar, essas pessoas não vão embora. Eu conheço muitas pessoas que falam mal do Canadá e não vão embora. Se você abrir vídeos aí de brasileiros no Canadá, o que mais tem é gente falando, o Canadá não é mais o mesmo, não venha mais pra cá, eu tô aqui há 10, 15 anos, mas o Canadá não é o mesmo. E por que não vai embora então? Por que fica aqui no Canadá se é tão ruim, se não é a mesma coisa, se a economia não é a mesma coisa, se os aluguéis estão muito caros, se o preço de carro está muito caro, se é muito frio, por que não vai embora? É muito fácil, né, você ficar criticando aqui e viver a vida que você quer. Aí dá aparência para as pessoas que querem vir que não vale a pena. Mas você continua criticando o Canadá daqui e você continua vivendo aqui. Então é uma hipocrisia muito grande. Eu não consigo entender isso. Então a minha opinião é essa. Se você se planejar, se você estudar, se você for qualificado, sim, o Canadá vale a pena sim. E não dê ouvidos para pessoas que só sabem falar coisas negativas desse país. Então, pela última vez eu vim aqui fazer esse vídeo. O Canadá vale a pena. E quem disse que o Canadá acabou está muito enganado. São pessoas que não têm ideia de, me desculpa aqui, porra nenhuma do que estão falando. Beleza? Então é isso. Eu sei que eu falei pra caramba, mas, cara, é um assunto que eu queria falar já. Queria ter caminhado na rua aqui, mas tá um pouco frio, tá ventando muito e ia atrapalhar se eu quisesse gravar o vídeo. Então é isso, quero saber a sua opinião, tá? Porque o Canadá sempre vai ser um país que vale a pena vir. Beleza? Então é isso. Até uma próxima. Valeu.